Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste. Rubensson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aqui está a nossa revista desse trimestre. Chegamos hoje então à nossa 12ª videoaula, que data do dia 17 de setembro de 2023, e o dia 17 de setembro é o Dia Nacional da Escola Dominical. Parabéns a todo professor, professora que sempre está ministrando, estudando e fazendo a sua parte na obra de Deus, ministrando a palavra e instruindo os demais irmãos. A 12ª videoaula traz por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz: Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A nossa verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 16, e na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, do verso 25 a 27 e o verso 32. Vamos concluindo essa parte introdutória. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. E quando é que isso acontece? Quando a igreja passa a querer agradar homens, quando a igreja entra em modismos, em situações para atrair pessoas, atrair jovens. A igreja começa a se mundanizar, achando que se mundanizando ela vai atrair quem está no mundo. Mas não, nunca foi assim, nunca será assim, irmão. A palavra de Deus é suficiente, e o dia que a palavra de Deus deixar de ser suficiente, nada mais será suficiente. Glória a Deus. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar, melhor dizendo, a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Então já está aí o nosso resumo prático, claro e objetivo da parte introdutória. Você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste, que está semanalmente aqui comigo no canal do YouTube, você mais uma vez é muito bem-vindo por aqui. É um privilégio estar semanalmente contigo aqui no canal do YouTube. Eu sempre te peço, você que está sempre comigo, verifique se você já é inscrito aqui no canal, verifique se você atinou o sininho para todas as notificações e deixe a sua mãozinha no like como forma de gratidão pela minha vida. Também você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava simplesmente procurando no YouTube pela 12ª videoaula da Escola Bíblica Dominical desse trimestre e você caiu aqui por um acaso. Eu não te peço, querido irmão, a tua inscrição, eu não peço que você deixe comentário, eu não peço que você deixe like, até porque você nem sabe se essa videoaula vai ser boa, se ela vai te edificar, se ela vai abençoar a tua vida, a tua casa. A única coisa que eu te peço é assista essa videoaula até o final. E se no final você for abençoado pela ministração dessa videoaula, ou se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então lá no final eu vou pedir para você considerar se inscrever aqui no canal e deixar um like no final dessa videoaula. Vamos adentrar os nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, eu quero resumi-los de uma forma prática, clara e bem objetiva para a nossa vida. Tópico 1, a natureza da igreja do Deus vivo. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a casa do Deus vivo.
Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa o vocábulo domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Então Paulo usa todos esses vocábulos para se dirigir à igreja de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Por quê? Porque o nosso Deus tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem mão e toca, tem pé e anda, diferente dos deuses mortos de madeira, de pedra, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem ouvido, mas não escuta, tem mão, mas não toca, e tem pé, mas não anda. O nosso Deus, diferente disso. A Bíblia diz que ele tem 2 olhos como chama de fogo, que ele tem um cabelo branco como a neve, que ele tem uma túnica branca com cinto de ouro pelo meio do seu peito, os seus pés são como latão reluzente tirados de uma fornalha, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Esse é o meu e o teu Deus. Continuando ainda, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. E quando a Bíblia fala de que a gente precisa cuidar como a gente anda dentro da igreja de Deus, eu me lembro do Salmo 93:5, que diz: santidade, ainda convém a tua casa. Eu repito, santidade, ainda convém a tua casa. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aleluia! Vamos ao subtópico 2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é, abre aspas, a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Exatamente o que está dizendo nesse ponto da lição. A gente tem que ser irrepreensível e a gente precisa estar pronto a dar testemunho da nossa fé. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. E o que a gente precisa fazer, irmão, irmã, a gente precisa estar firmes em Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em nossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa esperança. Então que a gente possa, irmão e irmã,
ter sim comunhão com a palavra de Deus, não apenas a gente ir na igreja e ser assistentes de culto, porque a gente vive num tempo onde as pessoas vão para a igreja como se estivessem assistindo a um teatro, a uma peça, a uma apresentação, e muitas vezes não são participantes do culto. E Paulo vai dizer que o culto é racional e cada um deve oferecer o seu. Então que a gente possa seguir o conselho de Paulo e ir à igreja do Deus vivo, não para assistir o culto, não para ser um mero assistente ou participante, mas que a gente possa ir para oferecer o nosso culto a Deus. Vamos avançando. Subtópico 3 do tópico 1. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter a atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão, o mistério da piedade. O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim a igreja é fiel portadora da verdade. Eu sempre digo que a igreja é a única instituição de Deus na terra que tem autoridade para anunciar as boas novas de salvação. E para encerrar o tópico 1, eu quero deixar 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23, 24, que diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que ele era portador das boas novas do Evangelho, e que a gente, qual é o ensinamento desse texto que eu citei? O ensinamento é que a gente não deve dar às pessoas um evangelho de facilidade, a gente não deve pregar às pessoas aquilo que elas querem ouvir, mas antes a gente precisa pregar o evangelho da cruz. Olha o texto. Porque os judeus pedem sinais, irmão. Tem algum apóstolo depois de Paulo que fez mais sinais e maravilhas do que Paulo? A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava. Então eu te pergunto e tu responde: será que Paulo não poderia efetuar sinais aos judeus? É claro que poderia, mas não o fez. Aí a Bíblia diz, e os gregos sabedoria. Existe algum dos apóstolos mais sábio do que Paulo? Não existe. Então Paulo poderia oferecer sabedoria aos gregos. Paulo poderia efetuar sinais aos judeus e oferecer sabedoria aos gregos, o que eles queriam. Mas Paulo vai dizer, eu não fiz o que eles queriam. Antes preguei a Cristo e este crucificado. Oh glória, que a gente venha, meu irmão e minha irmã, pregar a Cristo, as verdades do Evangelho e as boas novas de salvação. O segundo texto para concluirmos, Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia!
Então está aí já o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso ministério e para a nossa família do Tópico 1. Se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, deixa o like nessa videoaula desde já. Eu já quero avançar contigo ao Tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. O Tópico 2 tem apenas 2 subtópicos. O primeiro deles, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, abre aspas, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que, na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. E eu sempre digo, hoje, mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje. É um progresso, um avanço. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Ou seja, a cada dia, a cada novo amanhecer, eu preciso ser melhor do que eu mesmo fui ontem, porque a gente tem que progredir, avançar na nossa fé. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou, abre aspas, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a oração sacerdotal que Jesus fez em João capítulo 17, versículo 17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo Jesus. E a gente precisa, meu irmão, minha irmã, santificar a nossa vida. Precisamos ser santos. O que é santo, irmão? Santo é perfeito? Claro que não. Santo é separado. Separado do quê? Separado do mundo e consagrado a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então a gente precisa nos separar desse mundo, da sua corrupciência e nos consagrar a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Vamos avançando. Vamos ao subtópico 2 do tópico 2. Ao subtópico 2 do tópico 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E assim tem que ser a nossa conduta, irmão. Sem mancha, sem mácula, ser irrepreensível. A Bíblia diz, ser o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, na pureza, na conduta, na fé. Então que a gente possa, querido irmão, querida irmã, ser o exemplo para os fiéis. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a da esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro.
e que a gente possa, meu irmão, minha irmã, estar preparados para esse grande dia, para esse grande evento. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado os que são chamados à ceia do Cordeiro. E eu quero ser um, e você tem também ter esse desejo de ser um, que vai ser chamado a cear com Cristo. Oh meu Deus, que bendita esperança é essa da igreja, que bendita esperança é essa para o crente. Você pode dizer glória a Deus? 2 textos para encerrar o tópico 2. O primeiro texto, Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo zeloso e de boas obras. Aleluia! Você pode bem dizer o nome do Senhor? O segundo texto está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Oh, bendita esperança, que possamos estar nesse grande dia, meu irmão, juntamente com os nossos familiares, amigos, sentados à mesa do Cordeiro, aonde a Bíblia diz que estará Abraão, Isaque, Jacó, Paulo, Pedro, João, Tiago, eu e você. Oh, bendita esperança, que essa esperança venha acalentar a nossa alma e nos dar um ânimo para prosseguirmos firmes nesta caminhada. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2, com aplicações práticas para minha e para a tua vida. Se isso está sendo bênção na tua vida, deixe o teu like. Vamos ao tópico 3. Tópico 3, as armas da igreja do Deus vivo. O tópico 3, ele também tem 2 subtópicos. O primeiro deles, o zelo pela palavra. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Por quê? Porque a Bíblia é infalível, irmão. A Bíblia é imutável. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz: e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Continuando ainda. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, as 10 virgens e por aí vai. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Então esse é o meu papel, esse é o teu papel, essa é a nossa missão. Mateus capítulo 25, versículo 23 vai dizer: se a gente fizer tudo isso, disse-lhe o seu Senhor,
muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a nossa recompensa. Essa é a minha e a tua recompensa para uma vida de fidelidade ao Senhor. E outra coisa, eu chamo a atenção para mais uma questão, que a salvação, irmão, ela é individual. Ninguém vai subir com a ajuda de outra pessoa. Ninguém vai subir na barra da saia da mãe ou da esposa. Ninguém vai subir agarrado ao paletó do pai ou do pastor ou do esposo. Salvação é individual e cada um é responsável pela sua. Então cuide da tua salvação. Cuide da tua vida com Cristo. Cuide da tua santificação. Para quê? Para que ninguém roube a nossa coroa. Glória a Deus. Está aí, então o resumo do subtópico 1. Vamos ao subtópico 2 do tópico 3. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, né? Efésios, capítulo 4, versículo 11 vai dizer que Deus deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que Deus deixou os 5 ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz que Deus deixou apóstolo, que Deus deixou profeta, evangelista, pastor e mestre. Então os ministérios servem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aleluia! Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, nem ao ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. E eu já falei e vou repetir, irmão, a Bíblia e a palavra de Deus sempre foram, são e sempre serão suficientes. A gente não precisa nada além da palavra de Deus. Tudo que a gente precisa saber para essa vida, para nossa salvação e para a vinda vindoura está registrada na Bíblia, nos seus 66 livros, nos seus 1.189 capítulos, nos seus 31.171 versículos. Tudo que a gente tem que saber está na Bíblia. Glória a Deus. Você pode bendizer ao nome do Senhor? Vamos em frente. Não por acaso, na sua tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. E a Bíblia diz, João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, eu falo para você que é ministro, irmão e irmã, que prega a palavra, que tem o dom da pregação da palavra, tire tempo para ler, tire tempo para estudar, tire tempo para consagrar, tire tempo para orar. Depois, pregue a palavra, pregue com ousadia, pregue com unção, pregue com autoridade e Deus zelará pela palavra dele. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Para concluirmos o tópico 3, vamos a mais um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
E para a gente manejar bem a palavra, irmão, é só se a gente gastar tempo com a palavra, se a gente tiver intimidade com a palavra, aí sim a gente vai ser um bom manejador da palavra de Deus. Vamos à nossa conclusão, aí está o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 13. Eu quero ir agora contigo à conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. A Bíblia diz: vigiai e orai. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode se macular, nem macular as suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Para a gente concluir a lição de número 12, eu quero ir ao texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3, 4 e 5, que diz: prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, e se voltarão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Você pode bendizer a Deus, você pode levantar a sua mão e tributar a Deus uma palavra de louvor, de adoração, de gratidão. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos instrumentalize, a gente pregar a palavra, a gente cumprir com o nosso ministério e a gente ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia! Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 12. E agora sim eu te peço, se tudo isso foi bênção na tua vida, se o que eu ministrei edificou a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então agora eu te peço, meu amigo, minha amiga, que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para todas as notificações, deixe a sua mãozinha no like aqui nessa videoaula e, se possível, deixe um comentário aqui abaixo para eu saber que eu edifiquei a sua vida através da palavra de Deus. Mais uma vez, é muito bom estar com você aqui novamente, é muito bom ministrar a sua vida semanalmente aqui no canal do YouTube. O desejo da minha alma, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste, é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.